alguns níveis de fé. Mas não é que fé tem nível, mas o que ela produz e o que acontece ao exercitar da fé. Abram suas Bíblias no livro, quem usa sua Bíblia, diga amém. Livro de Daniel. Terceiro capítulo. Livro de Daniel, no terceiro capítulo. Quem achou, diga amém. Entanto, eu falar esses dias que eu falei sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que hoje eu não resisti à tentação. E eu vou falar sobre esses 10 homens de Deus. Essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos mostra que diante de uma grande adversidade, sempre a nossa fé será testada. Repita comigo: diante de uma grande adversidade, a nossa fé é testada. E para que ela seja aprovada e consequentemente haja vitória e que se manifeste a vitória, se faz necessário nessa noite eu falar para você de 3 níveis de fé presente nesse acontecimento sobrenatural que se deu na vida de Mesaque, Sadraque e Abednego. Esses 3 jovens tinham convicção de fé. A convicção de fé deles era tão forte. Presta bem atenção no que eu vou dizer. A convicção de fé deles era tão forte, mas tão forte, que mesmo longe de casa, longe da sua terra natal, mesmo o seu nome sendo trocado, que os nomes deles não eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram para a Babilônia, foram dados esses nomes para eles, longe da sua terra natal, longe de toda a sua família. Seus nomes foram trocados, mas mesmo assim eles não se curvaram diante da proposta de Satanás. Glória a Deus. Eles continuaram, apesar do perigo que pudessem passar, eles manifestaram 3 tipos de fé. Era 18, o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. E ele, para comemorar, ele mandou fazer uma imagem medindo 27 metros de altura. Imagine uma imagem, um monumento, uma imagem de escultura de 27 metros de altura, de ouro, na planície de Dura, perto da Babilônia. E ele ordenou que todos adorassem aquela imagem. A palavra de Deus diz que após ouvir o toque dos instrumentos, ele convocou todas as autoridades do seu reino para uma grande cerimônia. E a música daria o sinal para o culto de adoração àquela escultura, àquela imagem. E aquele que desobedecesse, aquele que não obedecesse ao toque da trombeta, se prostrasse diante daquela imagem, seria queimado em uma fornalha de fogo ardente. Quando chegou o momento daquela consagração, somente Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. E por isso, você sabe,
o restante da história. Presta atenção no que eu vou dizer. Todas as vezes que estamos diante de uma situação maior do que nós, todas as vezes que nos deparamos diante de uma situação maior do que nós, temos apenas um caminho para a vitória: é vivenciarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Só tem um caminho para a vitória. Primeiro, são 3 tópicos. Primeiro, é a fé declarada. O que é a fé declarada? É uma fé que não vacila, é uma fé que não hesita. Eles não ficaram naquele momento que o rei falou assim: ao tocar a trombeta, todos se curvam. Eles não ficaram debatendo para tentar explicar as suas decisões. Diga assim: fé não se explica, fé se vive. Não é uma fé que vacila. Uma hora estou bem, uma hora tenho fé, uma hora não tenho fé. Eles não ficaram, eles nem se debatendo ou tentar explicar suas decisões. Ou seja, eles não enrolaram. Tem gente que enrola. Versículo 16 diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: quanto a isso, o que é que diz? Não necessitamos de responder. Meu irmão, é isso que eu estou falando. Fé. Eles não tentaram explicar suas decisões. Vocês vão se curvar? Ó rei, a nossa fé, a nossa posição de verdadeiros adoradores a Deus é essa. A gente não tem que explicar nada para você. Eles tomaram uma postura de verdadeiro cristão, de verdadeiro adorador. E no versículo 17 ele diz assim: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Ó rei, e senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que se levantaste. O verdadeiro cristão, ele tem uma posição, e ele não muda de posição, independente de qualquer situação e circunstância. Em meio a isso, ele é um cristão e adora a Deus, e tem uma postura. Em meio à luta, continua com a mesma postura. Ele não vacila, ele não hesita, porque ele confia no Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Amados, eu pus uma observação: muitos cristãos hoje têm um grau de compromisso com Deus tão frágil, que até parece que são agentes secretos de Jesus. Agente secreto é aquele que ninguém pode saber que ele é agente. Tem muitos cristãos hoje que são agentes secretos de Jesus. Lá no trabalho, ninguém sabe que ele é crente. Lá na sua família, lá no colégio, ninguém sabe que ele é um cristão. Ninguém os conhece como servos de Deus.
Sua fé jamais é proclamada. Pelo contrário, é tímida e camuflada. Que cristão é você? Agente secreto de Jeová. Ninguém sabe que eu sou crente. Mas em meio àquela multidão toda, havia 3 jovens que fez questão: todo mundo vai saber que a gente serve o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra. Tem gente que tem vergonha de levantar a bandeira do cristianismo, mas o meu Jesus não teve vergonha de carregar uma cruz e sofrer afrontas para que hoje você estivesse aqui. Segundo, a fé recompensada. Eles declararam primeiro, a sua fé foi declarada. Quando eles declararam a fé em Deus, Deus falou assim: agora eu tenho que recompensar eles. Vira para o teu irmão e diga assim: a sua atitude de fé sempre será recompensada por Deus. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós exercitamos a fé, isso agrada o coração de Deus. Aleluia. Fé recompensada. Eles vivenciaram um dos maiores milagres da Bíblia. Eles vivenciaram um dos maiores milagres da Bíblia. E milagre é uma coisa que até aqueles que quiserem o teu mal vão ter que reconhecer que Deus faz milagre no meio dos seus filhos. Queridos, verso 25: respondeu e disse, olha o que o rei disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando no meio do fogo, dentro do fogo, e não há lesão neles, não tem queimadura nenhuma, estão da mesma maneira que a gente jogou eles, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho dos deuses. Presta bem uma atenção nesta noite. Quando você não nega que você é um verdadeiro cristão, quando você estiver passando pela prova, o teu Deus vai falar assim contigo: assim como tu não me negaste, eu não negarei, eu andarei com você, eu darei vitória para você, e receba sua vitória em nome do Senhor Jesus. Toda a fé será recompensada. Todo ato de fé é recompensado. E vou falar uma coisa para você: e eles prosperaram ainda mais. Presta atenção, meu irmão. Eles não se curvaram. Olha aqui para mim. Eles não se curvaram. Foram lançados lá no lago de fogo, na fornalha ardente, e saíram de lá engrandecido. Aonde que todos acham que a tua derrota é o início da tua vitória. Quando você achar que é o ponto final, Deus vai falar assim: não, é o começo de uma nova história na tua vida. A palavra de Deus diz que eles tiveram uma promoção em seus cargos do reinado de Nabucodonosor. Versículo 30. Olha o que diz o versículo 30, que interessante. A palavra de Deus diz o quê? Diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque, Abednego na província de Babilônia. Oh, aleluia! Vem aqui, sai do fogo. Agora eu vou prosperar vocês. Vocês vão ser prefeito, governador, vocês vão ser o que quiser. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Deus sempre vai honrar.
Deus sempre vai recompensar os seus filhos. Deus sempre vai honrar aqueles que são fiéis a Ele. Glória a Deus. Terceiro e último, a fé é, repita comigo, contagiante. A fé é contagiante, ela contagia, meu irmão. Se você andar com quem tem fé, você vai virar um homem de fé. Se você andar com quem é de oração, você vai virar uma mulher com um homem de oração. Queridos, versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: olha aqui para mim, não, antes de ler, olha aqui para mim. Primeiro ele mandou matar os coitados. Mata ele, vai ser queimado. Quando ele viu o milagre de Deus, até Nabucodonosor mudou de ideia. Até Nabucodonosor mudou de ideia. Versículo 28 diz assim: Nabucodonosor disse: gente, vou falar uma coisa aqui agora. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. até Nabucodonosor se rendeu ao nosso Deus. Até ele glorificou ao nosso Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Olha essa palavra, está assim na sua Bíblia? Que confiaram nele. O próprio rei Nabucodonosor, ele reconheceu, sabe o quê? Sabe por que eles foram livres? Sabe por que nada aconteceu lá na fornalha? Porque eles confiaram em Deus. Eles confiaram em Deus. O próprio rei testemunhou a fé deles. Ei, meu irmão, em quem você está confiando? A palavra de Deus diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Confiai no teu Deus perpetuamente, porque só Ele é a rocha eterna. O próprio rei reconheceu. Vira para o teu irmão e diga assim: confia no Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: está difícil? Fala alto, está difícil? Mais alto, está difícil? Continua confiando. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para todo sempre. Glória a Deus. Olha a sequência: confiaram nele, pois não quiseram cumprir a minha palavra, a palavra do rei. Preferiram entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão a Deus. Oh, aleluia! Que declaração maravilhosa! O próprio rei está declarando a fé desses rapazes. Não só esses rapazes são demais. Eu toquei a trombeta na segunda vez, mandei aquecer 7 vezes mais, mas eles falam assim: a gente não vai adorar outro Deus, somente é o meu nosso Deus. Eu lancei eles na fornalha de fogo, eles não se queimaram. Deus enviou o anjo dele, era um quarto homem, semelhante ao Filho do Deus Altíssimo, estava lá no meio, e o rei falou assim: eu vou testemunhar esse feito. Olha, valeu a pena. Eles preferiram ser queimados, mas não se humilharam, não dobraram o seu joelho. E o rei falou assim: olha, no versículo 29, eu vou fazer outro decreto agora. Pode rasgar isso aí, pelo qual todo o povo, nação e língua disser blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. E ele reconheceu: porque como este. O próprio rei falou assim: agora
rasgue esse decreto agora, o decreto é outro. Ninguém pode falar mal dos deuses desses rapazes não, porque não existe outro Deus igual é o Deus desses rapazes. Ei, meu irmão, levante a bandeira lá na firma onde você trabalha, lá na escola, porque aqueles que estão ao seu redor vão reconhecer que não existe outro Deus além daquele que é o Deus dos crentes, aquele Deus que você serve, aquele Deus a qual você presta culto. Deus vai te honrar aonde você pisar a planta do teu pé. Meu irmão, uma fé essa que contagiou até o rei. Até o rei foi contagiado. É uma fé que influencia, que provoca a atração daqueles que não conhecem a Deus. Foi o que aconteceu com o rei, e isso tem que acontecer em nossas vidas. Coloque-se em pé nessa noite. Na cantada baixorinha de cada baixar. Aleluia. Que tipo de cristão és tu? Que depende da roda que você está, você cala. Você não declara quem é você. Se curva. Eu vou falar um negócio aqui. Talvez até as pessoas que vão assistir depois lá no site. Eu vou falar uma coisa aqui que vai ser meio dura. Tem gente que para não perder o emprego, para não perder uma posição ou um cargo na empresa onde trabalha, se curva. Mas se eu não fizer isso, meu chefe vai mandar embora. Se eu não fizer isso, meu encarregado vai colocar outro no meu lugar. Ei, cadê o Sadraque, Mesaque e Abednego? Cadê os homens e mulheres de Deus que chegam para essa pessoa e falam: se você quiser mandar embora, você manda. Se você quiser dar um carro melhor, você dá. Se você quiser aumentar meu salário, você aumenta. Porém, eu não vou dobrar os meus joelhos. Sabe por quê? Eu só dobro os meus joelhos diante do Senhor, Criador dos céus e da terra. Presta bem atenção. Eles podem lançar você na fornalha, eles podem mandar você embora, mas Deus tem uma porta aberta já para você. Deus tem abrido uma porta para você. Não se preocupe, porque Deus cuida dos seus filhos. Enquanto você estiver preocupado com o que o homem há de fazer, Deus não vai trabalhar. Mas no dia que você pegar tudo nas mãos de Deus, Deus começa a agir ao teu favor. Glória a Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e diz amém. Amém. Curva sua cabeça nessa noite. Amado e querido Pai, eu te louvo. Eu lhe agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos que aqui se fazem presentes, Senhor, que nós possamos ser como esses 3 jovens, Senhor. Não continuar, não dobrar os nossos joelhos diante das propostas do inimigo, não dobrar os nossos joelhos diante, Senhor, das pessoas que querem nosso mal, mas nós iremos permanecer firmes na nossa posição de verdadeiros adoradores, posição de cristão, posição daqueles que têm a fé no Deus Altíssimo. Pai querido, Pai de amor, oh, aleluia, que esta fé possa contagiar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Pai querido, Pai
por amor, é o que eu lhe peço, em nome do seu Filho amado Jesus o Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém.